Sabe quando parece que o chão simplesmente some debaixo dos nossos pés? O que acontece quando um trauma não só machuca, mas despedaça a nossa forma de ver o mundo? Hoje a gente vai mergulhar numa resposta que vem lá da filosofia, uma forma de terapia que se propõe a reconstruir a nossa própria realidade. Parecia que um tsunami tinha passado pela minha vida. Essa frase, ela é forte, né? É de um homem chamado João. E ela resume perfeitamente o nosso papo de hoje. A gente não está falando só de um evento ruim, a gente está falando de um verdadeiro cataclisma, algo que abala a estrutura toda do nosso mundo. E aí fica a pergunta: como é que a gente se cura quando o nosso próprio mundo parece quebrado? Essa é a grande questão que vai guiar a nossa conversa. E a resposta, como a gente vai ver, talvez não seja sobre consertar o passado, mas sim sobre aprender a viver, a habitar um novo presente. Ok, para a gente começar a responder essa pergunta, primeiro a gente precisa entender o que de fato significa ter um mundo despedaçado. E olha, não tem jeito melhor de fazer isso do que conhecendo a história do João. Então, quem era o João? Bom, ele era um cara como tantos outros, sabe? Um comerciante, 48 anos. A vida dele foi virada de cabeça para baixo por um assalto com sequestro. Imagina, ele passou uma noite inteira com uma arma apontada para ele. Mas o trauma mais profundo, o que realmente quebrou tudo, não foi só o medo da morte. Foi o que esse evento destruiu, a crença básica, fundamental, de que o mundo era um lugar seguro. Ele mesmo descreveu isso de um jeito muito interessante. Ele falava que vivia dentro de uma barreira de segurança virtual. Sabe aquela sensação que muitos de nós temos? A gente sabe que a violência existe, que coisas ruins acontecem, mas lá no fundo a gente acredita que isso não vai nos alcançar. É uma crença invisível, mas super poderosa. E era exatamente essa barreira que estava prestes a ser literalmente estilhaçada. Certo. Para a gente entender a jornada de cura do João, não dá para usar as ferramentas de sempre. A gente vai precisar de uma lente filosófica, que vai redefinir o que a gente entende por ser uma pessoa no mundo. E aqui entra um conceito-chave do filósofo Martin Heidegger. A palavra é Dasein. Parece complicado, mas a tradução literal já ajuda. Ser aí. A ideia, na verdade, é até simples, mas muito profunda. Pensa assim: nós não somos mentes isoladas, tipo um cérebro num pote observando o mundo de fora. Nós somos jogadores dentro do campo. A nossa existência é definida por onde a gente está e com o que e com quem a gente se relaciona. A gente já está no mundo o tempo todo. E essa comparação aqui deixa tudo mais claro. De um lado, a visão mais tradicional que a gente aprende na escola, né? Um sujeito aqui separado, olhando para o mundo objetivo lá fora. Do outro lado, a visão existencial que diz: não, peraí, não existe essa separação. Nós somos um ser no mundo. Nossa identidade é costurada, é tecida junto com nossas relações e com o ambiente. Não dá para separar uma coisa da outra. E para ilustrar isso, Heidegger usa uma analogia genial, a da ferramenta quebrada. Pensa no martelo. Quando você está usando, você não pensa: estou segurando um objeto de madeira com uma ponta de metal. Não, o martelo vira uma extensão da sua mão, certo? Ele está ali, funcionando. Mas e se ele quebra? Naquele exato momento ele salta aos olhos. Você se dá conta do martelo como um objeto. O trauma do João foi isso. A segurança do mundo era o martelo dele. Ele usava sem nem notar. Quando ela se quebrou, ele foi forçado a encarar o fato de que ela existia e que era frágil. E essa distinção aqui é fundamental para entender o caso. A gente precisa separar medo de angústia. Medo é fácil. O João sentiu medo dos ladrões. O medo tem um objeto claro, um alvo. Mas o que paralisou ele depois, o que ficou, foi a angústia. E a angústia é diferente. A angústia não tem um objeto específico. É a sensação de que o mundo em si, o palco da nossa vida, se tornou estranho, hostil. É o chão que some, a desorientação total. Tá, legal, a filosofia é fascinante, a gente entendeu o Dasein, a angústia. Mas e aí, como isso vira uma ferramenta de cura? Como essa ideia de ser no mundo pode, na prática, ajudar alguém como o João? É agora que a gente entra na terapia propriamente dita. A primeira coisa que a gente precisa desconstruir é a ideia de terapia breve. Normalmente, quando a gente ouve breve, a gente pensa num relógio, né? Um número fixo de sessões e pronto. Mas aqui na terapia focal, a lógica é outra. A ferramenta não é um relógio, é uma bússola. O que importa não é o tempo que leva, mas sim a direção. Manter o foco na questão central, na raiz do sofrimento. E isso muda completamente o jeito de olhar para a doença, para o transtorno mental. Não se trata de um defeito na pessoa, de algo que veio quebrado de fábrica.
A doença é vista como uma privação de liberdade. É como se a pessoa estivesse com suas possibilidades de ser e de agir no mundo restringidas. A meta da terapia, então, não é consertar algo quebrado, mas sim libertar algo que está preso. O papel do terapeuta também muda. Ele não é um mecânico que vai consertar o paciente. O papel dele é de cuidado antecipatório. O que isso quer dizer? Que ele não vai dar as respostas, não vai assumir o controle. Ele vai caminhar junto, ajudando a pessoa a se enxergar com mais clareza, a se tornar livre para tomar as rédeas da própria existência e fazer suas escolhas. E como isso funciona na prática, então? É um processo, uma jornada feita a dois. Primeiro, o terapeuta mergulha para entender o mundo daquela pessoa. Depois, juntos eles identificam e concordam sobre qual é o foco, a questão central. A partir de aí, eles traçam um tempo provisório, um horizonte, mas sem rigidez. E o mais importante, a bússola que guia tudo isso não é um relógio, mas a necessidade real da pessoa que está ali. Bom, agora que a gente entendeu a teoria e a prática, vamos voltar para a história do João e ver como tudo isso ajudou a encontrar um novo caminho. A transformação do João pode ser resumida em 3 grandes momentos. O primeiro é a crença de antes. Meu mundo é seguro, aquela barreira virtual me protege. O segundo é o estilhaçamento, quando o trauma quebra essa barreira e o deixa refém da própria história. E por fim, o terceiro momento, o grande ponto de virada, quando ele chega, com a terapia, a um novo entendimento. A cura não era mais voltar para o passado, era aprender a viver num mundo que sim, inclui a vulnerabilidade. E aqui, gente, está o coração de tudo, o verdadeiro pulo do gato. No começo, o que o João mais queria era apagar o que aconteceu. Ele queria a vida antiga dele de volta. A cura de verdade só começou quando ele entendeu que isso era impossível. A grande mudança foi deixar de querer apagar o passado e desenvolver a capacidade de integrá-lo. A cicatriz continuaria ali, mas ela passaria a ser parte da história dele, e não a história inteira. E toda essa jornada nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta muito poderosa. E se curar não for sobre apagar o nosso passado, mas sobre aprender a construir um futuro que inclui as nossas cicatrizes? E se a verdadeira força não estiver em voltar a ser quem a gente era antes do trauma, mas em se tornar alguém novo, alguém que aprendeu a construir uma vida mais autêntica, não apesar das feridas, mas talvez através delas. Uma vida que abraça a própria fragilidade e, justamente por causa disso, encontra um novo tipo de liberdade.